Bom dia, ouvinte da Rádio Cidade, bom dia, ouvinte do programa Manhã Cidade, bom dia, Renata, bom dia, Mário. Mais uma coluna Contraponto. No dia de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a união estável e eventual escritura de união estável, registro de união estável. Primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: união estável não é a mesma coisa que casamento, tá? União estável é uma situação de fato. E como é uma situação de fato que não depende de um negócio jurídico como é o casamento é um negócio jurídico solene, mas é um negócio jurídico. E a gente tem a união estável como uma situação de fato. Então, em regra, a união estável ela não precisa ser levada a registro, tá? Então, quem pensa que você precise de registro de união estável, essa pessoa que pensa dessa forma, ela está equivocada. Eu estou vendo ultimamente relatos de alguns juízes, de alguns representantes de órgãos públicos, de entidades públicas, por exemplo, procuradores federais do INSS, fazendo referência à necessidade de uma escritura de união estável ou de um registro de união estável para comprovar que uma determinada pessoa vivia nessa condição, com um companheiro, com uma companheira. O primeiro ponto que a gente precisa destacar é o seguinte: não é necessário que aconteça isso. Você não precisa nem da escritura de união estável, nem do registro da união estável. O grande ponto é o seguinte: é que é possível hoje que se faça isso. E caso o casal ele opte por fazer uma escritura, por fazer um registro, ele acaba trazendo um pouco mais de segurança jurídica. Então, se eventualmente tiver algum debate depois futuro judicial sobre pensionamento, sobre será que essas pessoas realmente viviam juntas ou não viviam juntas, fica mais fácil provar, tá? Então, não quer dizer que se você não tiver, você não vai ter o reconhecimento. A grande sacada do registro e da escritura pública é que você, com esse tipo de formalidade, você traz mais segurança jurídica futura para eventual comprovação de que aquelas pessoas elas viviam nessa situação de fato, nessa situação como uma entidade familiar. É basicamente para isso. E recentemente o STJ ele teve uma decisão muito relevante. Ele falou o seguinte: olha, você não precisa, de fato, nem da escritura nem do registro. Mas se você tiver o registro da união estável, você traz uma eficácia perante terceiros. Então, o que estiver estabelecido, por exemplo, naquele registro, você torna aquilo eficaz para outras pessoas. Então, você vai tornar isso eficaz, por exemplo, para o INSS, você vai tornar eficaz, por exemplo, para eventuais credores em relação a alguma disciplina sobre regime de bens que eventualmente você tem estabelecido. Então, a grande sacada dessa situação, dessa possibilidade que existe atualmente de você fazer uma escritura, de você fazer o registro da união estável no cartório de registro das pessoas civis, né, o registro é feito nesse cartório, a grande sacada é que você consegue, com isso, trazer segurança jurídica. E o registro ainda traz uma segurança jurídica muito maior, porque ele vai trazer uma segurança jurídica perante terceiros, e não apenas para aquelas pessoas que compõem aquela entidade familiar. Tá bom, pessoal? E com isso, você consegue garantir não só para a relação jurídica, como também para outras pessoas aquela situação de fato. Então, essa que é a grande vantagem de você registrar, tá? A grande vantagem é essa. Você traz uma segurança para vocês como casal e também você vai trazer uma segurança jurídica em relação a terceiros. E principalmente para questões futuras de comprovação. Fica muito mais fácil fazer dessa forma. Mas não precisa fazer. Como eu já disse várias vezes, a união estável é uma situação de fato. O registro serve apenas para comprovar e o registro traz ainda eficácia perante terceiros. Tá certo, pessoal? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima semana na coluna Contraponto. Tchau, tchau.